Boa noite, Luísa. Tudo bem com você? Boa noite, Ivan, que já está chegando aí. Hã? Ei, Ivan! Você tá bom? Tudo Tudo bem? certinho? Morrendo de Tá cheio de vergonha. galinhas atrás. Ei, Cindy! Boa Ei, noite, Regina! pessoal. Vocês estão bem, Gláucia? Zé Carlos? Tudo bem com vocês? Ô, Van, Oi. achei muito chique fazer live com você. Ah, mentira, eu que tô achando Só não demais. consegui me produzir igual você, que Ah, passa tudo com ter maquiagem, essas coisas chiques não são comigo. não tem nada chique, só dou aquele upzinho assim pra dar aquela levantada, né? Ontem a Cíntia e a Sil falaram, né, das maquiagens e tudo. Eu falei, ih, tô ferrada, porque o meu é sempre cara lavada. Acho que eu nem sei se eu tenho batom mais. Jura? É verdade, não tem Ah, eu nada. adoro, sabe? Antes de costurar, eu achei que eu fosse trabalhar com maquiagem. Então, pra mim, é prazeroso demais. Adoro. É, eu já vi um vídeo seu com um gavetão, assim, de É. coisa. Não tem, não. Há muito tempo eu chamei minhas meninas e falei assim: ó, vem cá, deixa eu dividir minha herança de uma vez. E dei as maquiagens para todo mundo. Aí minha filha até colocou, distribuiu todas as maquiagens. Fiz herança mesmo, falei com elas que é herança, que elas podem levar. Ah, eu adoro, eu não vivo sem. Hoje minha filha que usa, né? Eu sento lá para maquiar, fica ela lá do meu lado, bater pincel na Uma cara. bonitinha. E ela faz igual a mamãe. Igual, ela fica olhando, é bonitinho demais, né? Ela fica olhando, vai lá e imita. O legal é ela pôr no olho, tentando mirar, sai na sobrancelha, sai aqui, menos no olho. Eu acho muito bonitinho. Quando você Muito põe os fofo. vídeos dela maquiando, eu adoro. É, é Curto fofo. de montão essas coisas. Que as filhas curtem, né? Mas eu não aprendi, não. Agora as minhas duas gostam. Sabe que Mas, isso foi assim depois, né? Eu também não tinha esse hábito de maquiagem, não. É depois de velha que eu peguei isso. A minha mãe nunca usou maquiagem. O máximo que ela usava era um batom vermelho. Ela sempre teve. velha, E quem é aí, velha aí? foi Agora eu mais sou eu do assim. caso. Quanto nova, eu nunca usei maquiagem, não usava nada. Isso foi depois, assim, quando começou essa onda de youtuber maquiando, sabe? Bem no Uhum. comecinho, quando isso ainda não era nem profissão, as meninas nem eram conhecidas. Então eu fui nessa vibe aí, assim. E É. aprendi a maquiar pelo YouTube, inclusive, com essas blogueiras aí. E Eu sei gostei. tanto, mas tanto, mas tanto, que eu mandei minhas meninas fazerem curso. Porque eu não sabia nem ensinar. Pois é. Eu falei com elas, ó, pega um curso aí, faz, porque se vocês quiserem andar maquiada qualquer dia nessa vida, vocês tratam de fazer o curso, porque eu não sei ensinar a passar nem batom. Aí, quando assim, um casamento, uma coisa assim que eu preciso, elas que me maqueiam. Porque nem nada eu tenho mesmo, de verdade, para poder passar. Então, o É isso. máximo que eu uso é aquele protetor labial da Nivea, o Sei, incolor. sei. Mas vamos lá, né? Nosso Vamos assunto lá. Boa é noite, pessoal. resiliência, né, João? É, eu coloquei aqui, né, para lembrar o pessoal o que, que é a resiliência, né? É a nossa capacidade de lidar com os problemas, de se superar a cada dia, né? De adaptar às novas condições, né? Isso.
E eu acho que nessa pandemia, todas nós tivemos que viver esse momento, né? Não Verdade. foi uma nem duas. Eu acho que toda artesã teve que se readequar, É. né? Então, conta um pouquinho para a gente como tem sido para você. Vou me apresentar rapidinho, porque eu acho que, né, o pessoal Isso. pode não me conhecer. Eu sou Vanessa, tenho um ateliê de costura criativa para maternidade. Tem 4 anos que eu tenho esse ateliê. E eu empreendo tem 15 anos. Eu tive uma agência de viagens e fiquei grávida. E naquilo deixou de fazer sentido para mim. Eu não quis mais trabalhar com agência de viagens e fui é, inventar moda. Fiz um monte de coisa. Fiz curso de foto, de fotografia, fui sair fazendo curso e um deles foi de costura. Fui aprender a costurar e o bichinho da costura me picou. Então, tem 4 anos que eu tenho meu ateliê voltado para a maternidade, como a maioria das artesãs que estão aí na maternidade são influenciadas por esse instinto materno, né? Essa vontade de querer fazer as próprias coisas. Então, foi assim que eu comecei. E o meu processo, tudo aconteceu muito rápido, porque como eu apaixonei, assim, logo que eu comecei, uns 4 meses depois, já comecei a fazer bazar, a vender em bazar. Aí logo depois eu já criei Instagram, já fiz carimbo para as minhas embalagens e o trem foi acontecendo. Eu fui vendendo e o meu Instagram foi dando certo, as coisas foram muito rápidas. Já no ano seguinte eu já comecei a dar aula e eu vivia de costura. Eu costurava tanto, 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 que chegou no final de 2018, mais ou menos, eu fiquei muito esgotada. Muito, muito. Porque eu estava revezando entre dar aula e costurar, e aquilo foi me esgotando de uma maneira que eu não queria nem ver a máquina. E isso acendeu uma luzinha de alerta, assim, sabe? Que vai É porque a entrar aí gente no quer fazer nosso... tudo ao tempo todo e só a gente, né? Exatamente. Não existe o delega, né? Não. Isso aí é um aprendizado, né? Bem árduo, por É. sinal, né? A gente tem que passar por... Que entra aí a resiliência, né? A gente passar por todos esses perrengues aí e continuar, não desistir. Por várias vezes eu pensei de desistir. Várias vezes eu chamei meu marido, falei com ele assim, olha, eu acho que eu vou buscar um emprego no shopping, uma coisa que eu vou conseguir mais rápido, eu vou parar de costurar, por várias vezes. Mas por várias vezes eu voltava e pensava assim, o que que me fez começar? Sabe? O que que fez com que tudo isso que eu tenho aqui hoje, né, que minha casa é tomada pelas minhas costuras, o que que me fez começar? Então eu comecei nessa busca interna, sabe? Eu não sei se você já chegou a ver meu vídeo lá, que eu falei muito sobre isso, talvez isso que tenha te incentivado a fazer sobre esse tema, né? Uhum. E então, assim, eu sempre fui muito intensa e essa intensidade me causava um esgotamento. E como eu queria abraçar o mundo, eu tinha muitas frustrações, muitas, porque a gente não dá conta, né? E aí, as duras penas, aprendendo com os erros, que isso nada mais é do que uma resiliência, né? A gente vive aprendendo. Eu comecei a priorizar. O que eu preciso fazer para parar com isso, para conseguir de fato viver da costura? Porque por enquanto eu estava levando assim, eu ganhei a maior parte da minha renda vinha com as aulas de costura e eu complementava com o ateliê. O ateliê ficou um pouquinho de segundo plano quando eu comecei com as aulas. Quando chegou a pandemia, eu retomei meu ateliê com tudo. Eu falei, agora é a hora. E aí Uhum. eu vi que ele sempre deu certo, porque foi quando eu mais vendi, porque estava É. todo mundo em casa, disponível para comprar no digital. Então foi aquela coisa assim, e meu marido falou assim comigo, eu te falei, seu ateliê sempre deu certo. Encara que isso vai bombar, encara. E aí eu já vinha nesse processo de autoconhecimento antes da pandemia. Eu passei o ano de 2019 todinho nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Para quem não me conhece, eu era muito assim, eu falo assim para frente, hoje eu tenho essa pose aí toda, mas isso foi um treino de mais de um ano, aí, um ano e meio, treinando para ser assim, porque eu era assim, ó. Eu nunca andei assim, nunca na minha vida eu andei assim, nunca.
Que a resiliência fala muito disso, né, Glaucia? Não sei se com você A fala Gramela até desses... está perguntando se você sempre foi despachada. Sempre fui despachada. Aqui, ó, a Miss Lene tá perguntando, quem é ela, Glaucia? Tô É a perdida, é Glaucia Van quem? Eu sou a do Van, ateliê viu, Van Miss Coimbra. Lene? Tenho um ateliê de costura e tô contando um pouquinho aqui da minha história de resiliência. E aí, Glaucia, eu fiquei nessa onda de autoconhecimento insano, porque eu não falava não para ninguém. Tudo que mandava fazer, eu fazia assim, sempre atrás das pessoas. Eu nunca me posicionava, eu nunca dava minha opinião. Mesmo quando eu estava dando aula, eu dava aula num ateliê que não era meu, eu não dava aula no digital, não dava, era em terceiros, né? Então, eu sempre na minha, sempre. Aí, quando eu comecei, inclusive, a dar aula, eu mudei um pouco esse posicionamento. Isso já foi o start para eu começar a essa mudança minha de querer me esconder, Porque era sabe? necessário, Era né? Enquanto necessário. não Como que as foi, você ficou alunas, no seu cantinho de conforto, né? como que elas iam acreditar em mim? E até mesmo o meu cliente. A partir do momento que a gente decide mostrar a cara aqui, a gente tem que se posicionar, porque se eu vendo e se eu falo assim, quem que vai acreditar em mim? Quem que vai acreditar no produto que eu vendo? Ninguém. Então, hoje, eu sou assim, energia. Eu decidi, a partir do momento que eu me tornei professora, que eu nunca mais teria uma energia ruim. Que eu não começaria meu dia assim mais. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Experimentem fazer isso por um longo período. Acordar todo dia com a vibe, com a energia lá em cima. É Ô, Vânia, impressionante. e não muda as vidas da gente isso, Tal, você só né? atrai pessoas na mesma vibe. Você é um grande exemplo disso, né? A Não, gente mas é verdade, atrai a as gente tem que ter um bom pessoas humor eterno. eterno. E as meninas lá no meu Insta me chamam e falam, Van, eu fico apaixonada com esse seu astral. É muito bacana, você tá sempre desse jeito. É lógico que tem vezes que eu tô baqueada, eu tô, gente, mas o Instagram não é para ficar mostrando isso, não. De vez em quando eu vou lá, Não é? conto um perrenguinho, mas ele já foi resolvido, né? Até pra gente Aham. servir de exemplo, de inspiração, não Tipo é da só. janela de hoje. É, não é? Então, assim, é muito difícil a gente se posicionar e mostrar aqui. Eu, inclusive, hoje eu já estou tendo problemas enormes com hater no Instagram. Estou conversando direto com o Facebook para resolver problemas. Porque esse posicionamento também atrai o oposto, só que ele não perdura, né? Ele não se mantém. Uhum. Porque a gente começa a criar uma rede tão poderosa de apoio e de tudo que essas coisas vão indo embora, sabe, Gláucia? E esse autoconhecimento, o que eu fiz que eu quero deixar aqui para suas seguidoras, que foi assim, muito bacana para mim. Eu comecei com esse processo de autoconhecimento. Tudo na minha vida que acontecia, eu parava antes de fazer qualquer explosão e pensava. Por que que você agiu dessa maneira? Por que que você está fazendo isso? Por que que você falou com sua filha assim? Por que que você fez isso com seu marido? Tudo eu me questionava. Por que que você resolveu dessa forma? Por que que isso aconteceu? Por que que, né? Como que você perdeu o Uhum. controle disso? Comecei a me questionar de tudo. E aí comecei a prestar atenção que a gente tem o triste hábito de transferir a coisa para os outros, sabe? De ir empurrando com a barriga, vai fazendo hora, vai fazendo hora. Ah, eu não vou fazer essa encomenda aqui agora, não, porque eu tenho que fazer comida para os meninos, eu tenho que não sei o que para os meninos, eu tenho que... Mas filho é solução, o filho não é problema. A gente trabalha, inclusive, para ter tempo de ficar com os filhos. A partir do momento que a gente torna isso um problema, isso vai virar um problema. Uhum. Sabe? Então a gente tem Com que certeza. aprender. A pandemia foi o que você falou, ela trouxe uma avalanche de problemas que a gente teve que lidar com aquilo. A minha filha ficava no integral na escola, de repente ela ficou aqui dentro de casa o dia inteiro. Como é que você costura com criança pequena, gente? Eles não deixam. Uhum. Então, É o isso tempo todo em volta, o risco da criança em volta, né? E que a gente não é, tinha, porque quando a criança chegava, as tesouras estavam guardadas, né? é E agora não, elas estão ali, porque você está trabalhando. Então, até esse exatamente. perigo a gente passou a ter que enfrentar, É, que a gente não vivia, né? Que era fácil, exatamente. né? E não é só a gente mostrar, né? Não é só a gente pegar o produto e jogar na rede que ele vai vender.
Eu tenho meninas que me chamam lá constantemente falando assim, Van, hoje eu vendi uma peça no mês. E eu vou lá, dou uma olhada no Instagram e falo assim, olha, você precisa aparecer, né? Não pode ser só o produto, senão você não vai vender. Tem que treinar mais essa costurinha ali, tem que aparecer mais de tal jeito. Não tem jeito, sabe? E o povo fala assim, mas você sempre tá maquiada, você tá... Gente, vocês aparecem do jeito que você quiser. Eu acho, a minha opinião, é que a gente tem que estar se sentindo bem. Você tá se sentindo bem como? Eu me sinto bem assim. Então você sempre vai me ver assim. Porque aí eu tenho condição de estufar o peito, levantar o pescoço e te passar firmeza nas coisas que eu falo. Sabe? Eu sou segura no que eu falo. E a gente tem muito isso de ficar martirizando a gente, de pôr assim, eu não dou conta de fazer isso, não, eu não sirvo para isso, não. Ai, mas eu tenho medo, será que eu vou dar conta mesmo? É lógico que a gente dá conta. A gente tem uma experiência, né? Eu tenho 15 anos de empreendedorismo. Às vezes as pessoas falam assim, mas para vocês é fácil que aparecem no vídeo. Vocês estão careca de saber o tanto que é difícil para mim. E acredito que para a Van também. A Van, ela é expansiva, mas ela era uma menina tímida, que ela mesma já falou. Então não é fácil a gente chegar aqui, meter a cara aqui, assim, né, Van? Vem o nosso medo, vem a nossa insegurança, né? Tem o suador, tem tudo. Mas se a gente não fizer isso, a gente sabe que a gente não progride. Então, que a gente precisa no momento? Fincar o pé e eu vou fazer e acabou. Né? E sabe o que acontece? Que é muito ligado. Né? De mudança. Isso. E o que é muito ligado com a resiliência é exatamente isso. A gente se mostrar vai de encontro com crenças que a gente tem de coisa lá do passado. Sabe? Quando eu era criança, no meu colégio, eu lembro direitinho, um pátio cinza grande, uma escadaria, ficava um monte de outras crianças sentadas na escada, cantando assim, magrela, desengonçada, feiosa, todo santo dia no recreio eu escutava isso durante, assim, uns 5 anos, todo dia. Isso passou a ser verdade para mim. Por que eu andava assim? Eu era um palito do cabelo comprido na cintura, peituda. Eu comecei a andar assim, porque eu não queria que eles fizessem isso mais. Eu comecei a querer, eu não querer ir mais para a escola. Mas isso é culpa da minha mãe, isso é culpa de... Não, gente. Né? Por isso que eu fiz um tempinho de terapia para conseguir superar coisas do passado que me deixaram um trauma grande e que me fizeram sair do lugar. Fiz pouco tempo de terapia. O que me salvou mesmo é essa busca incansável pelo autoconhecimento. Sabe? De aprender a lidar com essas coisas, que a resiliência é isso, gente. Seja uma dificuldade no nosso dia a dia, ou seja uma coisa muito séria no passado. Isso forma o nosso caráter, forma quem a gente é. E às vezes essa formação faz a gente ter dificuldade de mostrar quem a gente é aqui. Não é? E a gente... E tem tanta gente linda nesse mundo... que eu falo assim, meu Deus, o povo tinha que aparecer, sabe? E às vezes não é nem também, ninguém está preocupado com a beleza externa, com a beleza interna. Não estou falando de externo, né? Lindo que eu falo. Não faz diferença, né? Então, assim, às vezes, porque, por exemplo, eu sempre fui gorda. A vida inteira eu escutei isso. E daí? Né? Eu sou. Pronto, né? Então, se eu ficar sofrendo, eu sou gorda, eu não posso tirar foto. Eu sou gorda, eu não vou fazer. Gente, não faço nada nessa vida, porque todo lugar que você vai tem foto, todo lugar que você vai tem filme, né? Você entrou num casamento, você é filmada, você passou na rua. Quantas vezes você está passando, tem uma câmera marcando, né? Te fotografando, te vigiando. Não tem jeito, isso aí a gente tem que esquecer. A parte externa, o estereótipo da gente, a gente esquece, né? Agora, com o interno, a gente pode trabalhar. Né? É isso mesmo. E esse autoconhecimento que eu fui buscando, eu resolvi, em janeiro desse ano, eu participei de um evento do Pedro Superti, não sei se vocês já ouviram falar dele. É um evento chamado Fator X Live, que ele faz ao vivo, presencial, não tinha pandemia, foi em janeiro. E eu fui sozinha nesse evento. Na hora que eu pus o pé lá, eu comecei a chorar. Desabei, gente, porque era uma energia que tinha no lugar que eu não conseguia me controlar. Eu fiz stories na hora, entrando no lugar com aquela energia. Eu falei assim, gente, eu não consigo ficar sem chorar. E comecei a chorar, de
tanta energia. E o que que eu aprendi principalmente nesse evento, que esse evento me transformou por completo, eu aprendi que o autoconhecimento, gente, é muito poderoso, sabe? E que as pessoas de sucesso, elas têm uma coisa em comum muito marcante, que é a resiliência, é a capacidade de saber aprender e fazer daquele erro ali uma coisa para ele melhorar, não para ele parar. Isso não é um obstáculo, sabe? Aquela dor ou aquele problema ou o que seja. Não é um obstáculo, não faz eles pararem, eles não param. Eles continuam, eles melhoram, isso se você reparar e estudar e observar as pessoas de sucesso, elas passaram também por desafios gigantescos. Todos nós temos um grande desafio aí, né? E essa capacidade que eles têm de dar de encontro com um problema e conseguir seguir melhor do que estava antes é incrível. Isso é incrível, sabe? E eu passei por uma situação muito foda outro dia, de uma decepção profunda, que eu fiquei 2 dias chorando. E falei assim, eu não vou mais fazer esse Instagram. E já falei, vou desistir desse trem. Aí eu falei assim, quer saber? Respirei. Falei, não vou desistir nada, eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Aí sentei, que eu tenho vários cadernos, e fiz um planejamento gigante, gente. Acho que as minhas melhores ideias saíram naquele dia. E desde então ficou nítido a força que eu voltei, sabe? E isso traz outra energia proporcional, vira um ciclo. Então, assim, é muito maravilhoso a gente dar de encontro com os nossos maiores desafios. Porque a costura, quem olha de fora acha assim, ela tá ali só divertindo, né? Isso é bom demais. É só alegria. Ela faz ali a peça fofa. Não, gente, eu trato isso aqui como empreendimento. Isso aqui é uma empresa. Eu tenho coisas que eu faço aqui que eu não gosto. Sinceramente, eu faço aqui, por exemplo, esse negócio da gente precificar é um pé no saco. É um saco. Mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Sem isso, a gente não vive. Não, e o tanto de coisa quando você vai contratar. Você não gosta da mesma parte que eu. Não, gente, não dou É a conta. Eu parte chamo meu marido. burocrática. Ele é bom de número, ama matemática. Não sei que uma pessoa pode amar matemática, mas ele ama. Aí eu chamo ele e falo assim, amor, pelo amor de Deus, senão eu vou fazer isso aqui durante 3 dias. Se você me ajudar, em meia hora eu resolvo. Como é que eu calculo isso aqui? Aí ele me ajuda. Eu destravo e vai. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que fazer. Quando você resolve empreender, é isso que é o chato. Você tem que mexer com um monte de coisa que você não gostaria, que às vezes você queria ficar só ali na máquina. E começa a vir problema atrás de problema, e aí você começa a desanimar. Você fica ali só fazendo... Não, tá na máquina é bom demais, gente. Bom demais. Tudo tá resolvido, tá solucionado. Não, fala sério, você grava lá sua aula lá, igual você grava suas aulas. Você vai editar aquilo ali. Você fica, às vezes, 5 horas, 6 horas editando um vídeo, gente. Não fico, porque a gente delega. Não é? Aí eu gosto disso. Você sabe que você foi a única pessoa que respondeu na minha enquete de hoje que você é empreendedora? A única. Eu sei, porque eu delego. Todas as minhas libélulas lá, artesãs, são eu presa. Não, essa parte... Eu sei fazer, mas eu não gosto. Eu não me acho criativa para fazer isso, nem nada. Então, eu tenho uma filha que faz publicidade e propaganda. O que eu fiz? Contratei ela como estagiária. Ela precisa cumprir o estágio, né, da faculdade. Fiz os trâmites todos da faculdade, tudo bonitinho, contratei, pronto, acabou. Meu problema está solucionado. Tá resolvido. Você resolveu 2 problemas de uma vez. Resiliência. Né? Vou ficar sofrendo, gente. Então, assim, se a gente for... É o que você falou, acho que foi ontem na sua live. Não, hoje à tarde, né, que você fez a live? Não, foi ontem. Foi. Que a gente, quando para crescer, tem que delegar, não é isso? Isso. Né? E às vezes é uma coisa que a gente não gosta, mas o outro gosta. E sabe fazer.
vai fazer do jeito que a gente quer, porque, claro, sob o comando da gente. Primeiro a gente precisa saber fazer para depois a gente delegar, porque Isso. a gente precisa saber o que, que eu posso pedir, né? E pode parar de sofrer, vamos enfrentar o outro lado, que é o que a gente, né, assim, tem dificuldade às vezes, como é a questão burocrática nossa, né, de É, precificar e tudo, mas que é necessário que seja a gente, é né? verdade. Então a gente pode delegar uma parte e ficar com a outra, e sem sofrimento, É né? isso mesmo. Porque às vezes as coisas não andam como a gente quer exatamente por isso, né? Primeiro porque Uhum, a gente não dá conta de fazer tudo. Quando a gente toma pra gente fazer tudo, a gente não faz tudo bem feito, a gente faz não. bom, né? Fica ali bom, que você tá fazendo um monte de coisa, vai ficar bom. E o que que eu sinto assim? Muitas das vezes, isso aconteceu comigo. Eu ia buscar ajuda com outra artesã. E algumas se Uhum, sentiam até ofendidas, tipo assim, como é que você quer que eu costuro para você? Elas mesmas têm preconceito da profissão costureira, né? uhum, Eu falei assim, não, é porque eu percebo que você comentou no seu Instagram que você tem alguns tempinhos livres, e aí eu tô te perguntando se você não tem interesse, se você não quer trabalhar comigo. E a pessoa às vezes era ríspida comigo. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a abrir um pouco o horizonte e olhar para fora do artesanato. E uhum, comecei a ver pessoas que precisavam trabalhar e que me demonstravam um pouquinho, por exemplo, vi uma peça minha e fazia assim, uau, que lindo! Aí eu falava assim, você quer uma renda extra? Eu te ensino a costurar. Todas as pessoas que trabalham comigo, eu ensinei a cortar, eu ensinei a uhum. costurar, tudo eu ensinei. Então é feito do meu jeito, porque às vezes a gente tem medo assim, ah, mas ela não vai costurar igual eu costuro, não vai ficar igual. Idêntico não vai, mas vai chegar com uma qualidade bem perto. Você vai resolver um problema do tamanho de um bonde e vai poder se preocupar com outra coisa, né? Ó, eu trabalhei em escola a vida inteira, 26 anos na mesma. E eu sempre falei lá na escola o seguinte: ninguém vai fazer igual a mim, nada. Vai fazer do jeito deles, mas vai ser bom também. Então É, tem que parar de sofrer. A gente não é insubstituível no trabalho. A gente é insubstituível no coração das pessoas. Esse sim, né? Agora, o nosso serviço nunca vai ser exatamente igual. Eu nunca vou costurar igual você, mas eu vou costurar tão bem quanto você. É isso diferente, mesmo. É porque vai diferente. ter que ter o meu jeito, É, né? Então, assim, por mais que a gente ensine, a mãe da gente ensina a gente a cozinhar. Você faz a comida igual sua mãe? Nunca, não, né? Então é isso aí, cada um tem o seu jeito, mas consegue chegar próximo ao que a gente precisa, ao que a gente quer, aquela realidade que é necessária naquele momento, né? isso E é mesmo. isso que eu acho que as pessoas têm medo, que se eu ensino, ela vai tomar o meu lugar. Não tem lugar, né? O Não, meu é só eu que sei fazer, do meu jeito. é. Então não adianta o Eu, outro tentar, eu vai costumo fazer falar uma frase que eu também gosto. ou Hã? até melhor. É verdade. Até melhor. Eu gosto de falar uma frase que perdi qual que é a frase, ô meu pai. Perdi. Te atrapalhei. Não, esqueci. Ela vai voltar, porque eu gosto de falar e eu falo toda hora. Vai voltar. Mas eu perdi a frase. Perdi até que eu tava falando. Você estava falando que você ensinou um monte de gente para poder te Ah, ajudar na é costura, que exatamente isso que você você sempre falou, né? ensina. E tem pessoas que costuram tão lindo, assim, com o jeito delas, e fica lindo igual, sabe? Ah, eu Uhum, ia falar sobre isso, que eu gosto de falar que quando a gente coloca a nossa cara aqui no Instagram, o nosso jeito, quando a gente resolve assumir, passar por cima desses problemas, essas coisas que travam o jeito da gente ser de verdade, assim, a gente deixa de ter concorrente. uhum. Quando você se mostra de verdade, ninguém é igual a Gláucia. A Gláucia é a Não. Gláucia. Se eu gosto de você, se eu compro as suas aulas, se eu faço os seus cursos, eu gosto de você. Do jeito que você ensina, do seu jeito, do seu método. Uhum, Não interessa que tem milhões de pessoas que fazem igual. Para mim, por exemplo, não interessa que tem um monte de gente que faz capa para cartão de vacina de bebê. Eu não tô nem aí para isso.
Porque eu faço vendas diárias, os meus clientes gostam de mim, sabe? Eu fechei minha agenda e falei assim, ó, minha agenda tá para fevereiro. Tem cliente, não, vamos garantir, porque eu não quero ficar sem. Já tá quase chegando para abril. Eu vou ter que parar de assentar de vez, porque senão vai ter muita gente que vai ficar sem, né? Então, assim, as pessoas querem a gente, não é? Quando você se mostra de verdade, você passa por esses problemas, que você começa a praticar a sua resiliência, de não se travar por causa das coisas, e sim de continuar e cada vez mais e cada vez melhor, a gente torna único, deixa de existir concorrência. Você fala assim, ah, mas meu mercado está saturado. Não tem mercado saturado, porque é você, sabe? Então, quando você mostra, quando você aparece, não tem concorrência. Pode ter um monte de gente fazendo a mesma coisa que você, seu cliente quer você, ele se identificou com você. Rola muito isso. A gente se identifica muito com as pessoas também, não é verdade? Com certeza, e não adianta falar assim, por exemplo, você me passa uma cliente. Ela vai ficar satisfeita naquele momento, mas ela gosta do seu. E ela vai voltar para você, não tem jeito. Né? Eu posso atendê-la para aquele momento específico. Agora você não tem como fazer e ela precisa para agora. Então, a outra pessoa vai entender. Mas se ela é sua cliente, ela vai continuar com você. Ela não vai mudar porque uma outra atendeu rapidinho ali para poder te socorrer, não, porque ela vai lembrar que foi você que indicou. Então, essa pessoa, ela é fiel, não tem jeito. Né? Então, eu falo muito com artesãs, né, com as nossas alunas e tudo, eu falo com elas assim, gente, não adianta vocês acharem que, fulano é minha concorrente, fulano, a outra é concorrente, não sei o quê. Tem campo para todo mundo. Tem espaço, é só você conquistar o seu espaço, com o seu jeito de trabalhar, com a sua vivência diária, né? Com a sua realidade, porque não adianta você fingir também o que você não é. Que você conquista o seu cliente e ele vai ser seu cliente, não vai procurar outro lugar, não. Né? É isso mesmo. Isso eternamente. É isso mesmo. Esse processo que eu passei do autoconhecimento, eu indico para todo mundo. E as pessoas, a gente tem que ter noção que cada uma vive esse momento em épocas diferentes, em momentos diferentes. E tem gente que nunca vai viver. Tem gente que vai viver atrás dessa sombra e vai morrer assim, dessa maneira. E tá tudo certo, né? Cada um escolhe uma vida para si. O que mais me motivou, assim, obviamente, além da minha filha, foi parar para pensar assim, gente, eu vou morrer e não vou fazer diferença nenhuma nesse mundo, sabe? Isso me deixava assim. E eu ficava assim, eu tenho vontade de tanta coisa, de falar tanta coisa, de mostrar e de ensinar tanta coisa. Por que eu não faço isso? Comecei a me questionar muito, muito, muito. Comecei a parar de ler livro. Sabe quando você lê, mas não lê? Tem aqueles livros que de autoajuda mesmo, que um monte de gente já falou que leu, mas ninguém faz aquelas atividadezinhas lá que o livro propõe. Eu faço todas agora. Faço todas. E isso faz uma diferença, gente, porque a gente acha que é bobagem, mas não é bobagem, sabe? Eu garanto, eu sou a prova viva disso. Eu tinha uma preguiça desses trem de livro e eu me apeguei muito a eles porque eles me mostraram uma forma que eu desconhecia, que a gente sabe que tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer para mudar a sua vida aí. Você está cansada dos mesmos resultados, mas não faz nada para mudar. Então, o que eu mais acho bacana do autoconhecimento é essa ajuda que ele dá para a gente a passar por esses problemas, por esses grandes desafios que o empreendedorismo traz, né, Gláucia? É todo dia, é diário. Eu estou mudando meu ateliê da minha casa para um espaço. Eu vi hoje. Você viu? Tá ficando uma lindeza. Uma lindeza mesmo. Menina, isso está me dando uma ansiedade. Vai ser perto da sua casa? Vai ser perto da sua casa? Ou não? Não, é longe da minha casa. Eu moro, eu sou aqui em BH, tem um bairro que é meio que afastado de tudo. Eu tô meio afastada de tudo aqui onde eu moro, sabe? Tô longe do centro. E o ateliê é central. Assim, eu falei isso com meu marido, sabia que eu sou daí? É mesmo? De BH? Tem quanto tempo você tá em Juiz de Fora, né?
Eu estou em Juiz de Fora, mas eu sou de Belo Horizonte, nascida aí, vou muito aí, estou sempre aí, minha família daí, tudo. Então agora você já sabe que quando vier tem que tomar café lá no meu ateliê. Pois Fazer é, umas vou ter que costuras lá passar. comigo. A gente é conterrânea. É. Tem quanto tempo que você mora aí em Juiz de Fora? Aqui em Juiz de Fora, 35 anos. Ah, já tem muito tempo que você foi para aí. Tem. Mas mesmo assim, eu estou sempre aí. Né? Esse ano que eu ainda não fui em Belo Horizonte. Mas todo ano eu tenho que ir umas 3, 4 vezes. Não tem como. É, passando essa A minha pandemia, madrinha mora você vai aí, é voltar e todo vai mundo aí. marcar ponto lá comigo, viu? Pode deixar. É. Mas aí eu montando esse ateliê, gente, vocês não têm noção o tanto de obstáculo que aparece que você fala assim, não é possível. Será que eu faço isso mesmo? Ô, meu pai eterno, é muito problema que dá, né? E eu, depois que eu assumi essa veia empreendedora e de, pá, eu vou encarar, eu encaro tudo de frente. O que tem que fazer para resolver? X coisa, então vamos fazer agora. E vamos resolver agora. Ah, não tem jeito de resolver, não? Então passa, pula. Outro problema, qual que é? Porque é isso, né? A gente resolve o problema de cliente, dando peças lindas e maravilhosas para ela, e a gente resolve o problema da nossa empresa o dia inteiro. E a gente saber, gente, o que é isso aqui? Ô, Brinquedo de criança, diretor, né? música de fundo? Desculpa, Glaucia. Deve ser brinquedo de criança, não? Uai, só pode. Preocupa não, vamos embora. Vambora. Mas aí, lá no ateliê, para você ter ideia, quando eu comecei a obra lá é um prédio comercial, não pode ter obra durante a semana, você só pode à noite, de 7 às 10 da noite. E o pedreiro foi até 10h30, chamaram a polícia subiu lá, falou que ia prender ele. Ele me ligou, olha, a polícia tá aqui e vai me prender. O que eu faço? Quase chorando, desesperado. Eu falei assim, Deus Pai Eterno. Eu falei, ó, respira, respira, ninguém vai te prender não, você já parou? Vai para agora. Por que você tá aí até agora? Eu falei com você que não podia até, era só até 10 horas da noite. Aí ele aprendeu, né? E ficou com medo, não quis ir mais, porque ficou com medo de ser preso, olha bem. Aí não queria ir mais fazer a obra. Eu falei, meu Deus do céu. Parou a obra toda. Parou tudo. Aí liguei para ele, falei aqui, deixa eu te falar. Conversei lá com a síndica, você não pode passar de 10 horas e aproveita no sábado. Sábado você pode ficar bacana que ele Ai, travou. Voltou. 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 Então, assim, os problemas não paravam de acontecer. Aí a janela começou a cair, eu não arrumava gente para arrumar. E aí a peça do banheiro que faltou, e não sei mais o quê, e a tinta que faltou. E aí você vai naquela coisa e você fala assim, gente, será que... Você até questiona, será que é para eu fazer isso mesmo? Né? Não é possível. Então, é isso que eu queria deixar muito assim para vocês, do fundo do meu coração, assim, sabe? Nunca pare diante de um problema, não para. Só olhe para Vamos você. pra frente. Como você pode resolver esse problema da melhor maneira que está no seu alcance? Isso é autoconhecimento, né, gente? É você parar e refletir como você vai reagir naquela situação. Sabe? E se precisar dizer não, diga não. 1000 vezes se for preciso, né? Mas dizendo não para os outros, está falando sim. Isso é uma frase meio batida, mas é a mais pura verdade, né? A gente tem que aprender a dizer não para as pessoas, sabe? E começar a ir atrás do que a gente acredita mesmo. A gente tem que sentir mais o que está aqui, ó. Isso não é papo furado. Com certeza isso. E assim, tem gente que, primeiro obstáculo, não vou fazer mais nada. Gente, tem tanta saída para tanta coisa, né? Só não tem para morte. Para o resto, a gente, tudo tem saída. Eu tive uma... ela era chefe, hoje é grande amiga, né? No início, claro, é sempre chefe, mas depois sempre grande amiga. E que ela falava, não deu certo assim, não tem problema não, a gente faz de outro jeito. Isso. Né? E é isso aí, né? Aquilo que a gente, por exemplo, a gente sonhou com uma bolsa que seria assim, assim, assim. Não deu certo. Nós vamos jogar o material fora? Não, vamos remodelar ali que vai sair outra coisa. Sem sofrer, né?
a gente vai dar uma mexidinha aqui, por isso é bom modelar, né? Porque aí a gente pega e muda tudo e sai, né? É. Talvez não saia o que você sonhou, mas vai sair outra coisa. E tá tudo certo também, É, e né? não sei se acontece com você, quando você faz uma peça várias vezes, muitas vezes aquela peça, porque como a gente tem o hábito de fazer mil coisas, né, e não focar num só, Uhum, a gente acaba não treinando essa questão de estrutura, eu queria um resultado, saiu de um outro jeito que eu não queria, você acaba largando para lá porque você já tem encomenda de uma outra coisa nada a ver. Então você estava uhum, fazendo a farmacinha. Aí você aceitou a encomenda do pano de prato, você largou a farmacinha, aí apareceu um tanto de pano de prato. Aí você largou aquilo e foi para máscara, porque né, o momento veio máscara. Aí você largou aquilo e voltou para a farmacinha. Você já não lembra mais nem o que você usou para estruturar aquilo ali. E aí é isso que uhum. acontece. Quando você sai dando tiro para todos os lados, você acaba que não aprimora a sua técnica numa única peça e acaba por não descobrir como você tem que fazer isso, né? E eu acho que essa especialização é o principal para você se sentir segura, para você virar e falar assim: olha, eu sei que para estruturar, para ter o resultado X, Y, Z, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Se eu quero o resultado W, eu tenho que fazer assado. E É. não parar e largar aquela peça porque deu uma coisa errada, ou porque você fala, não é possível, eu já fiz isso tantas vezes. Quanto erro bobo que a gente faz, né? Depois de. Eu Por costuro isso que eu gosto praticamente. de. Se eu erro uma peça, eu não jogo ela fora, não faço, né? Não mudo a modelagem para poder. Eu espero, deixo ela de lado no dia do meu estudo, porque uma vez por semana é dia de estudo. Aí eu vou pensar naquela peça ali, entendeu? O que que eu podia fazer que pode alterar, que pode mudar para eu poder chegar no resultado que eu quero. Aí só depois que está tudo certo na minha cabeça é que eu vou passar para outra peça, assim, em estudo. O resto eu vou executando ao longo da semana, né? É, Na quinta-feira minha é só estudo. Então, nesse dia, é só pensar nessas peças, nessa estrutura, nisso que precisa alterar e que a gente vai deixando, 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 se a gente não tiver um dia específico para isso, é isso né? mesmo. Então, a quinta-feira minha é esse dia de organizar, de estudar, de rever estrutura, rever tudo. Molde que às vezes não fechou como eu queria e eu quero que continue fechando como eu queria. Então, a quinta-feira é esse dia, entendeu? Isso é Pediram maravilhoso. livros, sugestão de livros de autoajuda que são muito bons. Eu tenho dois que a Lu me indicou. É esse, Escolha a Sua Vida. Não sei se Uhum. você chegou a ler, né, Van? Acho que esse Li. aqui. Ele é muito Não bom. foi? É, E o outro é esse aqui, ó, Ouse Ser Você. isso. Todos dois foram indicados pela Lu até, no curso dela. Ela mandou pra Aham. gente. Todos dois muito É, bons. Quem perguntou aí, eu tenho um que eu não vou lembrar o nome dele, mas um eu lembro, que é o do Pedro Superti, Ouse Ser Diferente. Eu ele é super até a capa do Pedro mesmo, que você É a mostrou cara numa dele, live assim, sua. é o Ouse Ser Aliás, tem uma live sua que você mostra 2 ou 3 livros Mostro sobre bastante ele. livro. Tem uma live Legal. lá para quem quiser, gente. Ela chama Autoconhecimento, tá escrito assim um balãozinho Uhum, curvado. Autoconhecimento. Lá eu indico vários livros muito top. uhum. Um livro também que foi determinante é esse do Paulo Vieira que eu mostrei outro dia. Os meus estão lá dentro. Eu não pensei de pegar eles para mostrar. Eu Não posso é porque pegar lá alguém queria rapidinho? ver, é Kiko Kislansky. Lansky. É. Esse daí eu não li, esse eu não conhecia. Muito bom, todos dois. Com muito exercício para a gente fazer. E façam, façam, porque esses livros, gente, não é à toa que a pessoa escreveu um livro disso, não, né? É igual eu É, comentei, os livros do Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira, né? sim. Ele é um coaching aí para fazer a gente tomar ação na vida e tal, falando de Uhum. uma maneira bem tosca. Mas o Paulo Vieira, eu nunca consegui ler os livros dele antes. Eu pegava, eu tenho esses livros dele, ó, pegava, começava e não conseguia. Sabe por que que a gente não A Thaís consegue? falou que é o poder da ação, do Paulo Vieira. Isso, o poder da ação, isso mesmo. E tem um outro também que foi o mais transformador para mim. Ô, diretor, tem um livro da capa preta do Paulo Vieira, e você traz ele para mim?
É o diretor financeiro, viu, gente? Não é diretor porque... Não, é financeiro, é diretor financeiro. Eu dei esse cargo para ele mesmo, ele não querendo. A gente tem que dar o cargo para ver se a pessoa incorpora, sabe? Às vezes ela incorpora no ser, Com assim, e certeza. aceita, né? Aí, ó, o diretor financeiro trouxe, obrigada. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse Oi. aí. Esse livro, gente, eu comecei a ler e parei, tipo assim, umas 10 vezes. Por quê? Porque ele te põe de encontro com os as suas maiores sombras. É bem a resiliência mesmo. Ele te faz encarar. E ele é cheio das atividades, cheio. E eu fiz todas, consegui ler o livro. E vou te falar que esse Só que livro até chegar no final é sofrido. é sofrido. Nossa, gente. Por que às vezes a gente desiste? Porque é muito sofrido. Nossa, eu chorava assim, de me derreter. Porque você vai de encontro mesmo com questões que te machucaram profundamente. Tem pessoas que é perda de uma pessoa querida, tem pessoas que são bullying, tem pessoas que é abusos, tem pessoas que são coisas muito sérias. E a Uhum. gente não tem dimensão disso. E quando você lê um livro desse, ele te põe de cara com essas coisas. E isso é muito sofrido. Mas depois da tempestade vem um arco-íris, sabe? Então vale a pena passar pela tempestade, eu garanto que vale. Chora se for preciso, me chama, chama a Gláucia lá e lamenta. Pode gritar que a gente Pode, escuta. pode, mas não deixa de fazer. Esse, junto com esse Ouse Ser Diferente, e tem um outro também que eu indiquei lá na live, que eu não vou lembrar o nome, que é um que é o que tem a ver com a gente dizer não, aprender a dizer não. Que Ah, é o mesmo que eu tenho, coragem de dizer não. Isso, esse Não, mesmo. Ele não. também É eu a achei coragem de não agradar. de não agradar. Isso, a coragem É. de não Eu agradar. estou Um até livro da capa relendo branca. ele É, ele é legal também. Ele vale a pena ler. também. Então, assim, começa O pelo do dia que você Pedro falou, eu estava Supete. começando a reler. Aí eu falei, então agora com mais intensidade. É, pois é. A gente tem que ler com esse querer. E sabe que essa chavinha é igual eu estava te falando, viu, gente? Ela é diferente para cada pessoa. Pode ser que não seja o seu momento mesmo e tá tudo certo, mas isso aqui, negócio, é uma proposta para você pensar sobre o assunto, pensar a olhar para si. A maioria que está aqui nos acompanhando são artesãs que querem viver ou já vivem do seu trabalho. E para você conseguir de forma genuína mostrar seu trabalho, acreditar nas suas peças, no real motivo delas, sabe? Para as pessoas verem essa paixão que existe na gente, assim, a gente tem que passar por isso. Se você passar, você vai fazer muito melhor, isso eu garanto. Porque enquanto eu estava ali escondida naquela sombra, era legal também, porque a gente sabe socializar, a gente sabe viver assim, é claro que sabe, né? Mas às vezes quando você pega o seu potencial máximo, coisas que você nunca imaginou começam a dar certo para você, é muito maravilhoso, sabe? E vale muito a pena. Não é perder, cuidar da gente nunca é perda de tempo, nunca. Nunca E mesmo. não é? Eu acho que transforma o nosso negócio. E o empreendedorismo, quando você assume, então eu vou encarar isso aqui. Encara mesmo que você vai dar de frente com essas questões, inevitavelmente, porque você vai começar a se questionar por que não está dando certo. E você vai ter que encarar que o erro é seu, não tem como você transferir a responsabilidade, esse livro fala disso. Não tem como você transferir a responsabilidade para o outro, a responsabilidade é sua. Então, você tem que assumir por que aquilo ali não está dando certo, por culpa única e exclusiva sua, é muito difícil. Mas quando você decide não parar e decide continuar, aí é que o jogo muda. Porque todo mundo erra, gente. Tem 15 anos que eu empreendo, sabe? Eu errei demais nessa vida. Eu errei demais. E muitas de nós artesãs começam falando assim, não, eu vou começar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí depois, isso deu errado, eu não tenho tempo de estudar, não dá para ler mais. Não é assim, gente. Tem que ter o espaço para leitura, tem que ter o espaço para estudar, porque a gente precisa estudar o tempo todo na vida da gente. Então, é estudar uma peça, é continuar participando de videoaulas, é continuar entendendo do material,
Às vezes falam assim, nossa, mas como é que você entende tanto de máquina? Ué, eu não trabalho mais com a máquina? Então eu preciso entender o que a bichinha está me falando aqui, né? Verdade. E não é só tocar a máquina. A É. gente precisa procurar saber qual que é o funcionamento dela, conversar com os técnicos, a sua linha, por que você escolheu aquela linha para trabalhar, né? A gente que trabalha com sintético é a linha 60, por que ela é a 60, né? Por que eu não posso fazer com a linha de algodão? Qual o resultado que eu vou ter? Então, se a gente não procurar, né, a gente não vai crescer. Não E vai. aí o erro está onde? Na gente. Né, gente? Né? É E isso isso é aí. difícil encarar, né? Às vezes, você falar assim, pô, não tá dando certo. Aí outro dia eu falei com meu marido, nossa, o negócio não anda. Ele falou, mas eu não preciso te falar por quê, né? Porque você já sabe. Uhum. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu falei, eu já sei, não fala não. Fala não que eu já sei. Pode A parar. gente sabe. É, né? A função de quem gosta de verdade da gente, porque a gente também tem que saber filtrar, né, gente? Porque tem gente que gosta muito da gente, mas tem medo que a gente erre, né? Os nossos pais são mestres nisso. Olha, minha filha, mas você vai costurar. Eu lembro direitinho do meu pai falando isso comigo, minha filha, mas você vai costurar? Eu falei, vou, pai. O que tem? Vou costurar. E até hoje ele meio que assim, mas você tá conseguindo tirar um dinheirinho, né, minha filha? Eu falei, pai, tá conseguindo tirar um dinheirinho? Eu tô. Ô, Vó, quando eu fui sair da escola, né? Depois de 26 anos dentro da escola, que eu falei, não, agora eu vou parar para ser artesã. Todo mundo, não acredito, você vai largar uma coisa séria. Eu falei assim, ué, mas eu fiz isso. Eu trabalhei em escola no total 30, mais de 30 anos, né? E trabalhei uma parte em loja, mas o resto, mais de 30 anos em escola. Falei, gente, mas eu já dei a minha contribuição na educação. Muito bem dada. Agora eu preciso fazer outra coisa, e eu prefiro ser artesã. Mas você vai aguentar uma máquina o dia inteiro, né? Todo mundo acha muito absurdo a gente Muito costurar, absurdo. É. E até porque né? tem aquela coisa assim de que costureira ganha mal, de costureira explorada. Quando você fala que você tá É. costurando, é igual aqueles memes, né? Todo mundo te vê Uhum, fazendo a bainha de calça, fazendo um uhum. conserto num vestidinho. É, não tem muito essa amplitude da costura, né? De trazer, de tratar isso como um negócio. Isso realmente não é uma coisa muito E recente, né? mesmo quem não tem noção de costura, acha, por exemplo, quem faz reparo em roupa. Ah, é uma coisinha à toa, trocou um zíper. Você já trocou um zíper? É Deus um me livre. porre. É. Ainda mais aqueles Eu, invisíveis de roupa lá. eu faço roupa, eu costuro roupa e pago qualquer um para trocar meu zíper. Também. Para qualquer um, não. Eu normalmente tenho uns específicos já, É, né? eu pago Dani uma está aqui, mocinha que é ótima minha, que faz para é mim. quem me socorre, né? Então, assim, pago sim, porque é muito chato, é muito difícil. E a pessoa que faz, eu vou te falar, é uma arte. É uma Porque arte. você tem que quase que desmanchar a calça inteira para trocar um danado um zíper. É, Então, é arte tanto quanto a gente, só que para o outro lado, né? A verdade. pessoa gosta de trabalhar fazendo esse reparo, que seja muito feliz É. e que continue lá para fazer para a Eu gente. nunca costurei roupa, você acredita? Eu nunca costurei, só de boneca. De boneca Não, já. eu faço roupa para mim. É mesmo, eu Sabe? nunca costurei. Eu nunca tive essa vontade, assim, de fazer roupa e tal. Ô, Van, você nunca foi gorda. Ah, Gordo não acha roupa, não. Então, eu peguei e resolvi fazer as minhas. entendi. Entendeu? Ah, mas bacana. Porque é muito difícil. Não, é muito complicado achar roupa para gente. As pessoas não gostam de costurar para o gordo, né? Porque dá defeito. O corpo do gordo é diferente do corpo de um magro, né? O magro vem todo sereinha, bonitinho, né? Uhum. Vai pegar o gordo, não dá. Então, se a gente. Eu peguei e falei, não, eu mesmo faço, eu mesmo resolvo a minha vida. Claro, Aham. algumas eu compro prontas e tudo, como esse aqui, por exemplo, hoje é comprado pronto, mas a grande maioria é feito por mim. Até de festa, minha filha, porque senão não sai, não.
Ninguém quase quer trabalhar para gente. Eu admiro, porque eu tenho a impressão que costurar roupa é muito difícil. Não sei, eu nunca costurei Tem roupa. hora que, mas tem hora que não. É mais difícil que fazer uma mochila? Você que faz Não, bem isso. Não, não, pois é. Eu tenho a impressão não. que é. Aquelas saias com longas, São acho que distintas as situações, mas todos dois têm parte do molde. Depois que você está com o molde pronto, as coisas saem. Um é, molde bem feito é é o libertador. principal em qualquer costura, É verdade. É verdade. né? Um molde elaborado resolve tudo. Resolve mesmo. Né? Então não tem mistério, tem molde. É verdade. E muita gente acha difícil e tudo, e vira e fala assim: ah, eu nunca faria roupa, mas morre de vontade de fazer. Gente, vai, enfrenta o seu medo, faz, Também acho que às vezes você né? Ah, está começando, tem que experimentar de tudo um pouco mesmo. Isso é super natural. é. Só que a gente tem que saber ter um limite, né, Glau? Porque senão você fica só experimentando, 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 experimentando. E também tá tudo bem se não quiser empreender na costura, né, gente? Fazer ali para tirar uma graninha extra para casa, também tá tudo bem. Eu acho que cada um tem que descobrir aí o que que te motiva, assim. E eu, nessa minha busca incansável aí pelo autoconhecimento, hoje eu tenho muito claro tudo que me motiva, tudo que me faz acordar todo dia animada, ir lá fazer minha maquiagem todo dia, fazer meus stories todo dia, mesmo que eu não esteja num dia assim tão bom, eu tô lá todo santo dia, eu tô lá, eu Isso bato aí. ponto todo dia. Porque é o meu trabalho, né? E se eu deixo de se eu deixei de postar uma vez, desde julho ou junho, eu estou postando todos os dias sem parar. No final de semana passado, eu não postei no domingo. Ixi, minhas métricas foram lá para baixo de novo. Mas Um dia que cai você tudo, fica, né? cai tudo. Mas assim, eu também não fico neurótica com esse negócio, porque como eu sofri ataque de hater aí e meu Instagram teve uma queda gigantesca, eu ignoro total, continuo fazendo meu trabalho e aí de repente você vê que ele vai crescendo e eu tenho certeza que daqui a pouco volta. Então essas coisas É. não me param mais, sabe? Porque a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo de encarar porque eu tenho a minha verdade. Eu tenho o que eu acredito e eu passo de forma muito clara no meu Instagram isso, a minha verdade, Uhum. o que eu quero passar para as pessoas. Por que, que eu ainda não estou ensinando, né? Não estou dando as minhas aulas? Porque eu estou nesse momento de transição, eu estou mudando de ateliê, eu ainda estou finalizando as encomendas de fim de ano, e me comprometer com mais uma coisa é querer fracassar, né? Porque Com quando a gente certeza. se Tem que dar compromete, tempo ao tempo. quando a gente se compromete a coisas demais, é aquilo que eu falei. Você não faz tudo bem feito quando você tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Então eu decidi priorizar e foco nisso daí. E nada vai me parar, porque eu tenho algo além para chegar, né? É uma verdade muito minha, assim. E como diz a costuneza, No capricho, eu não consigo encarnar ela assim, viu, gente? Porque é literalmente o personagem. Não, antes de começar a gravar, eu faço assim, ó, para conseguir falar daquele jeito. ô, Van, tá acabando, falta 2 minutos. Olha como que a gente falou muito. Não é? Alguém perguntou qual é o nome do treinamento que você fez. Eu fui no Fator X Live do Pedro Superti. Ele é, Uhum. ele é um evento ao vivo. Foi a Thaís. Perguntou. Thaís, ele é um evento ao vivo para marketing, de marketing digital. Olha bem, eu fui atrás de marketing digital, mas caí no melhor evento da minha vida, porque só tinha gente foda com experiência de vida foda, com obstáculos de vida foda. E a forma que as pessoas superaram esses obstáculos, eu saí de lá, eu liguei pro meu marido e falei assim: eu vou dominar o mundo agora. Você não tá entendendo? Eu quero agora dominar o mundo. Eu saí de lá muito empoderada, muito mesmo. E isso me alimentou esse ano todo, sabe? E foi em 2020, foi Isso aí. providencial, porque logo depois veio a paulada para todo mundo, né?
Oh, Vale a pena. Ele mas a tem o gente vive evento, ele tem o curso Fator X Live, ele tem o curso, mas não é o curso. É o evento ao vivo que ele leva muita gente bem-sucedida para contar a sua história de vida. E a Granela quer saber se no nosso negócio tem lugar para o viés xixelento. Adorei o viés. Não, no meu tem não, tá, Granela? Eu não sei qual, eu acho que eu tô com ele aqui do Eu meu não uso lado. viés quase. Eu acho que eu tô com ele aqui do meu lado. O xixelento? Quer ver? Eu não sei O se meu, pode o mostrar. meu quase não usa viés. A minha costura é praticamente toda embutida, então. Eu uso viés demais. Nossa Senhora, eu só uso viés. E eu uso o que eu tenho aqui. Tem do Chechelê também. Tem dele também. Mas fica bonito, diabo, viu? É só a gente arrumar o jeito lá de fazer ele ficar bonito. Tem um jeito. Ô, Van, vai cair. Eu quero te agradecer muito, 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 muito por ter Obrigada, viu? Eu aceitado amei. ficar comigo aqui, me dar a mão, ter esse papo gostoso, né? A Granela falou que tá rindo lá da gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito gostoso conversar com você. Eu adoro conversar com você também. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela Obrigada, tá? companhia, pela parceria. Beijo para você. Beijo, obrigada, Fica com gente. Deus. Boa Gente, noite. beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo.